Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. A Lu que está falando aqui para você, ela tem um propósito, né? A nossa formação, né? O nosso desejo enquanto escola de personal chefs, eu não sei se vocês perceberam que a gente andou mudando toda a nossa forma de incluir. A gente tem um desejo de formar profissionais que faturem no mínimo 10 mil reais por mês. Esse é o nosso lema, esse é o nosso mantra. Se você nos acompanha, você já ouviu falar disso algumas vezes. E nós já temos, ainda bem, alunos que já estão lá, ganhando até mais do que isso, inclusive, e alunos que estão neste caminho. Esse é o nosso desejo, por quê? Todas as vezes que você ouviu falar de gastronomia funcional, saúde, nutrição, a gente fala muito do cliente, de quem compra, de quem consome. Pouco se fala do profissional por trás disso. Como se um restaurante vivesse, assim, como máquinas produzindo toda a comida. A gente vê, normalmente, pessoas muito exaustas daquela jornada, ganhando muito pouco, sendo pouco valorizadas. Mas a gente sabe também que tem muita gente que tem o sonho de trabalhar numa grande empresa, num grande restaurante, ou uma nutricionista, né, que deseja trabalhar especificamente lá no consultório dela. Para todo mundo vai caber isso que a gente vai falar aqui hoje. Por quê? Porque empreender é algo que está quase que sempre no DNA do brasileiro. Quem nunca vendeu um Avon na vida? Quem nunca vendeu um brigadeiro? Não vamos falar das coisas da nossa área, né? Quem nunca vendeu um brigadeiro? Quem nunca pensou em vender marmita? Cara, vender marmita, óbvio, né? A gente sempre pensou nisso. Na pandemia isso acentuou. Mas o que a gente vê? Alguns dados que a gente precisou estudar para entender, tá? Então, só para vocês saberem, o nosso lema, o nosso mantra é que os profissionais não só faturem os 10 mil reais por mês, como eles empreendam sem risco, tá? Já vou me adiantar para explicar o que é empreender sem risco. Quando a gente empreende, 99% das vezes, ou a gente está buscando um trabalho, né, uma renda, ou uma renda extra. A gente não tem muita escolha, é A ou B, certo? Na minha cabeça, nunca fez sentido, porque eu sou, assim, as pessoas falam, você parece tão corajosa, não sou não. Eu morro de medo de dívidas. Não faz muito sentido para mim eu ter que começar um negócio que é o que vai me sustentar, que é o que vai sustentar a minha família, tendo que investir numa estrutura, num forno, num fogão, numa coifa. Como que a gente chega a ter essa grana? Se você tem essa grana e quer investir, ótimo, parabéns. Mas mesmo assim, você também pode deixar essa grana guardada, rendendo para você ter segurança emocional e financeira. E você pode, depois disso, trabalhar empreendendo sem risco, ganhando esses 10 mil reais, que é o que a gente espera como meta inicial para os nossos alunos, e depois você pode crescer da maneira que for melhor para você. O que eu quero que entre na sua cabeça hoje aqui é que a gente vai falar do empreendedorismo, gente, com olhos verdadeiros para o empreendedorismo, tá certo? Muita gente começa apavorado, né? Começa a fazer esse empreendedorismo acontecer com muita vontade, com muita força de trabalho, mas quando a gente analisa resultado, a gente vai ver que isso não é exatamente como parece, tá? Inclusive, um detalhe muito importante. Muitas vezes, quando a gente olha para esse empreender, que parece, assim, de uma maneira geral, algo que a gente faz assim, eu vou pegar isso aqui para revender. Isso pode servir por um período, mas a gente também deseja aqui fortemente que você tenha vida, que você possa ter férias, que você possa organizar momentos de saída para você ter lazer. Sabe por quê? Porque a gente é ser humano, sabia desse detalhe? Tem empresas, tem restaurantes, eu não sei se você já trabalhou de alguma maneira assim. Aliás, se você já trabalhou num lugar que não sabia que você era um ser humano, que te exigiu mais do que um ser humano, coloca aqui para mim no chat que eu quero saber se você já viveu algo parecido com isso. Ou então, se você falou, quer saber, vou montar o meu negócio. E aí você começa a gastar dinheiro para começar esse negócio, para começar muitas vezes o negócio que é o seu sonho. Então eu quero te explicar o que é o empreendedorismo sem risco, o que é tirar você da linha, daquele limite. Sabe quando a pessoa está trabalhando ali já desesperada, ou então super insatisfeita? É das coisas que mais adoecem a gente perceber que a gente dedica a nossa vida, nossas melhores horas da vida, às vezes a nossa juventude toda num trabalho que não nos valoriza, tá? Espero que você nunca tenha passado por isso. Se você já passou, eu lamento muito que isso tenha acontecido. Infelizmente, é muito comum na nossa área, muito comum mesmo. E eu gostaria que você daqui para frente pudesse enxergar o panorama, as formas de empreender de uma maneira mais leve, mais produtiva e que te trouxesse muito mais valor por aquilo que você faz, tá certo? Quando a gente fala desses 10 mil reais, só pra gente elucidar, os nossos alunos são orientados a cobrar 800 reais e terem 13 clientes onde eles cobram esses 800 reais e eles já chegam neste faturamento.
tá certo? Então, a gente tem um preço inicial para os nossos alunos, a gente tem alunos que cobram muito mais que isso, temos alunos que cobram R$ 1.500 a diária dentro da formação, mas só para vocês saberem que é absolutamente factível. Significa que esses alunos só trabalham 13 dias do mês? Não, não é isso. A gente tem todo um esquema dentro da formação que nos traz, né, essa possibilidade, mas a gente tem como consequência disso, como consequência dessa situação, alunos que conseguem faturar sem risco esse valor. Depois, se esse aluno quiser se tornar um grande empresário, montar uma empresa maior, ele está super apto para fazer isso, porque ele já ultrapassou barreiras do empreendedorismo, ele já fez reserva de segurança, porque, gente, assim, ó, eu sempre acho muito bonito quando as pessoas falam que dinheiro não importa, mas ele só não importa até você ter alguém da sua família adoecido e o convênio não cobrir um exame, até você ter que escolher a escola dos seus filhos, não pelos seus valores, e sim pelo valor financeiro da escola, então você coloca onde dá, né? Ou passa por um grande perrengue financeiro para você ver o quanto que a sua saúde vai embora, tá certo? Então, é por isso que a gente tem esse lema. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, porque às vezes a gente fica com essa questão, assim, meio que flutuando por aí. Mas vamos lá, ó. Para quem tá aqui no nosso evento, vocês estão vendo aí uma foto minha com a minha mãe, e eu quero que vocês entendam que o que eu vou falar aqui não é nada diferente, não é vindo de uma pessoa que tem nada diferente de você, a não ser alguém que já está há anos nessa estrada, que já estudou mais sobre empreendedorismo e que já entendeu. Mas eu vim, não sei se todo mundo sabe disso, eu vim de uma origem muito pobre, onde a gente tinha essa coisa do dinheiro como algo muito distante. Então, trabalhar é sempre algo que te traz é muito duro, é muito difícil, o dinheiro é suado, você não pode negar nenhuma oportunidade de trabalho, mesmo que seja uma roubada. Sabe quando já cheira roubada logo no começo? Por quê? Porque senão o emprego vira as costas para você e tal. E aqui tem uma foto minha com a minha mãe, pequena. A gente trouxe isso para dentro da nossa convivência, dentro da nossa história. E a minha mãe, que por sinal era concursada, ela falava muito sobre os valores. E aí, talvez você tenha esse mesmo valor que foi impregnado em mim, que é o valor da gente ser um trabalhador. Se você se orgulha de ser uma pessoa trabalhadora, coloca eu aqui para mim nos comentários. Vamos ver se as pessoas estão colocando. A minha equipe vai me contando se as pessoas estão colocando aí as informações, tá? Vai me avisando se alguém colocar que é uma coisa que eu não estou enxergando. Então, a gente se orgulha de ser trabalhador. E eu, de verdade, valorizo muito. Mas eu não sei se você já teve uma experiência de estar num lugar onde o fato de você ser trabalhador não valida nada na sua equipe. Você é visto, às vezes, como um bobo por ser um trabalhador, né? E eu preciso te dizer uma coisa, talvez muito dura, mas o fato de nós sermos trabalhadores não nos garante sucesso. Tá claro isso para você? A gente não precisa ser exclusivamente um trabalhador, tá? Durante muito tempo, e aí nessa foto vocês estão me vendo numa palestra, né? Eu viajei, eu trabalhei empreendendo, levando, sabe, uma vida super corrida, porque eu levei a fé aquilo de ser trabalhadora, realmente é um valor muito importante para mim. E aí, quando eu olhava para o lado, eu estava aceitando empregos dentro da área de alimentação que não eram exatamente o que eu queria, ou eu estava num CLT com coisas sem o menor sentido para mim, que não tinham nada a ver comigo. Quando eu começo a querer olhar para o lado e não mais fazer aquele empreendedorismo sem muito controle, sem saber o que está fazendo, eu descubro que existem maneiras e maneiras de empreender. E aí é que começa a jornada do risco, porque hoje eu estou falando aqui de empreender sem risco, mas eu já corri grandes riscos. Eu já investi em estrutura, eu já comprei forno, eu já montei cozinha. Quem aqui já passou por isso sabe o quanto custa. Dia desses vi aí num reality show uma celebridade, né, participando lá desses reality shows de cozinha, que o prêmio era R$100 mil, e a pessoa dizia que ia montar um restaurante. Dá vontade de rir, né? R$100 mil montar um restaurante, quanto custa uma coifa? Vocês sabem quanto custa uma coifa? É um investimento grande para que você faça o negócio acontecer. É um negócio que você tem que estar ali, full time, 24 horas, 7 dias por semana, colocando o olho. Será que é para todo mundo? Será que é mesmo? Mas a gente acostumou, né, a ser trabalhador, e se o trabalho for exaustivo, tá tudo bem. Tá dentro do meu valor, não é ser trabalhadora? Então, quando o trabalho não for tão exaustivo, parece que tem alguma coisa de errado, né? Parece que a gente nunca vai poder ganhar dinheiro. E durante muito tempo eu convivi com isso, até que eu comecei realmente a empreender. E aí eu comecei a enxergar todas as dificuldades que me levavam a ter um negócio, né? Não só empreendimento, mas um negócio que não era tão lucrativo no final. E aqui a gente encontra uma falha,
Porque muitas pessoas entendem sucesso como volume. Essa semana a gente fez pesquisa nos stories e a gente percebeu o quanto que o volume parece para algumas pessoas algo que realmente é sucesso. Então, eu perguntei para as pessoas, o que você prefere? Vender um serviço por R$35 para 10 pessoas ou vender um serviço bom, bem feito, a R$350 para uma pessoa? Lembra que 35 vezes 10 vai dar o mesmo valor? As pessoas preferem vender 35 para 10 pessoas. Você já lidou com o ser humano? Você já sabe como é que é lidar com o ser humano? É fácil, né? Fácil pra caramba. E quando você cresce muito, tem o sonho de ter uma cozinha gigantesca, com muitos funcionários. É mesmo? Sabe qual que é a carga tributária no Brasil? Você sabe como é lidar, contratar hoje em dia bons profissionais, pagar um salário justo e honesto e arcar com todos os impostos que vêm com isso. Eu fiz hoje um videozinho, inclusive, falando bastante sobre isso lá no Instagram. Então, veja, às vezes o nosso olhar para o que é sucesso é de quem está de fora, não é de quem está de dentro. Lidera uma equipe com muitas pessoas que faltam, que atrasam, que têm problemas pessoais, né? Que muitas vezes não entendem o seu propósito, que ficam desmotivadas e que às vezes não tem nada que as motive. Não é tão simples assim. E aí eu vejo, às vezes, pessoas que nem conseguem ainda fazer uma reserva financeira interessante, buscando esse empreendedorismo super arriscado, fazendo empréstimo de 100, 200 mil reais no banco, sem ter R$1 de caixa. Como se a vida pessoal também fosse esperar, né? A média, né, dos 24 meses, que é o que demora para a gente resgatar aquilo que a gente investiu. Pois é, e aí, como é que funciona isso? 24 meses você não vai fazer nada por você não vai viajar, você não vai conviver com a sua família. Muita gente faz isso, acredite. Muita gente faz isso. E no final, não vê retorno financeiro. Eu sou super a favor de trabalho voluntário. Acho que se isso está dentro de você, faça, mas faça trabalho voluntário. Quando você subprecifica o seu trabalho, quando você vende o seu trabalho a troco de banana, e às vezes isso pode acontecer porque é uma emergência, porque você foi pego desprevenido, mas você está aqui hoje. Então você está ouvindo isso que eu estou te falando hoje. Não faça isso. Quando você conseguir cobrar melhor, você vai conseguir ajudar mais pessoas até gratuitamente. Saiba disso, tá certo? Então, não olhe para essa menina aqui do passado que eu vou tirar para você e vou te falar hoje como é que isso se deu e como é que está o mercado hoje. Né? Então, hoje, o que a gente tem nesse mercado? E eu vou transicionar com vocês entre o mercado e o que a gente sabe da minha história. Hoje, a gente tem, pós-pandemia, um mercado onde a gente tem alimentação saudável em crescimento. Alimentação saudável, que não necessariamente é a gastronomia funcional, às vezes nem é tão saudável assim, a gente sabe que tem umas empresas aí com pouca idoneidade no mercado, mas o fato é, pessoas buscam alimentação saudável hoje, inclusive pós-pandemia. Por quê? Porque a pandemia trouxe essa questão da nossa vida, né? Quem não sentiu medo do coronavírus, quem não perdeu uma pessoa próxima. Então, a gente sabe que um grupo de pessoas desperta, um grupo grande, um grupo volumoso. Vejo quanto que as grandes marcas estão investindo em coisas saudáveis, que nem sempre são, né? Mas vejo quanto elas estão investindo. E aí, a gente começa a ver um polo, então, de pessoas que buscam. O mercado traz isso. Então, as franquias que vocês estão vendo aqui no slide, por exemplo, que mais cresceram neste período foram as franquias do ramo de alimentação saudável. Ou seja, então a gente está olhando lá para uma franquia, tá? Bom, quando a gente olha para o mercado, a partir dessa notícia que eu estou mostrando aqui para vocês agora, que é do mercado dos contadores, contador é o cara que manja de dinheiro mesmo, né? Ele fala muito sobre o mercado fitness. O que é mercado fitness? São as pessoas que estão, de uma maneira ou de outra, treinando, né? Que estão ali se exercitando e tal, que é uma área que a gente sabe que tem gente que é super sedentário, o sedentarismo também é muito potente no nosso país, mas essa área fitness, na alimentação, mesmo pessoas que não treinam, querem vivenciar o mercado fitness, certo? Mas aí, esse mercado cresce pós-pandemia e se torna uma tendência. O que é essa tendência? Essa tendência tem relação direta, exclusivamente, não só exclusivamente, mas direta, com esse olhar das pessoas que ficaram em casa, que começaram a ver como é o cotidiano e assim por diante. Muito bom. A Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, fala que a alimentação fora de casa cresceu 19,1% em abril deste ano. Tá? São os últimos dados que eles publicaram, inclusive,
o site da Brasel é aberto, né? Qualquer pessoa pode ir lá confirmar essa informação. Que, inclusive, foi publicado agora no dia 5 de julho. Essa pesquisa inclui delivery. O que é delivery? Vamos pensar um pouquinho? Delivery cheguei em casa, não tô afim de cozinhar porque tô cansado, ou não sei cozinhar nada, né? Um beijo pra minha sogra querida, que se depender dela, ela compra comida todas as refeições do dia, porque para ela tá tudo bem. Ela escolhe o que ela gosta, ela não fica estocando comida em casa, ela não perde ingrediente na geladeira. Então, às vezes não é a sua realidade. Eu tô te trazendo aqui dados do mercado. Então, o mercado demanda necessidades de alimentação. Sim. Só que existe aqui uma questão muito importante. Eu tô falando de crescimento, certo? Observe que 19,1% cresceu, porque a gente teve os bares e restaurantes fechados durante a pandemia, e aqui a gente está incluindo o delivery. Aliás, o delivery foi o que mais se propagou. Agora, dá uma olhada nessa aqui, ó. No Brasil, olha só que interessante, isso aqui também foi vinculado numa outra mídia, né, num outro jornal, mas são dados da Brasel. 38% dos bares e restaurantes tiveram prejuízo em fevereiro. Aí tem uma matéria, quando você vai olhar lá, o motivo deles terem tido prejuízo, embora tenha tido um aumento considerável de vendas, né, um retorno mais um aumento, a gente vai enxergar o que acontece. Que a maioria dos bares e restaurantes está apegado aonde? Nos custos, e a gente vai falar sobre isso hoje, custo fixo, imposto e todos os impostos que eles pagam, inclusive os impostos de pessoa física. Então, o que a gente tem hoje? O cara tem um restaurante, ele não está dando conta de pagar o quê? O aluguel, o imposto, a estrutura que quebra, né? Quem trabalha em cozinha, quem trabalha com alimentação saudável, sabe? Né? Mesmo que você seja, sei lá, uma nutricionista e esteja nesse momento querendo colocar um serviço novo na sua esteira de produtos. Você tem que ter um computador, não tem? Para poder atender. Se o computador quebrar, quem paga? Você paga. Então, quanto custa um computador? Quanto custa um forno? Quanto custa uma coifa? Quanto custa um liquidificador Mega Blaster que faz funções? Entendem isso? Quanto custa repor louça? Quanto custa? Entendem? Então, o que está pegando hoje é que o preço que o alimento subiu bastante, em algumas regiões absurdamente. A gente teve lugares que leite chegou a R$10 o litro. R$10 o litro, gente. Imagina fazer bolho bechamel de ouro, né? R$10 o litro do leite. Então, assim, a gente teve o aumento dos alimentos, o cara não consegue repassar isso no preço do prato dele, e o imposto, tudo chegando junto. Então, a margem dele fica muito pequenininha. Mas eu trouxe aqui uns slides para a gente entender um pouquinho mais, tá? Então, eu quero que fique claro o seguinte, ó. Não seja apenas, e aí eu coloquei no feminino, tá? E os meninos que estão aqui me desculpem, inclusive eu sei que eu tenho alunos dentro da formação de personal chef que são meninos, mas a gente tá acostumado a falar no feminino, tá? Não seja uma super trabalhadora, um super trabalhador. Sabe a Mulher Maravilha? Não, você é um super ser humano. Tenha esse valor como uma coisa muito bacana que você tem, mas seja super estratégico. O que é estratégia? É tirar de lado, inclusive, às vezes, sei que pode parecer meio frio isso que eu vou te dizer agora. Tirar um pouco a emoção, né? Eu gosto tanto de cozinhar, então eu vou vender comida pronta. Porque é o que vem na nossa cabeça. É o que você já usou de serviço, inclusive. Como é que você vai vender uma coisa diferente daquilo que você nunca viu falar, né? Então, segura um pouco a emoção, olha números, né? Eu gosto dos números porque eles não mentem jamais. Olha os dados, olha os números e não termine o dia feito essa Mulher Maravilha exausta que a gente está tendo aqui, porque é isso que acontece. A gente quer abraçar o mundo, muitas vezes, e nesse abraçar o mundo, o que acontece? A gente se desgasta, fica menos seletivo ainda com as coisas e a gente acaba tendo vários problemas, né? Então, quando a gente fala de markup, o marketing, né? O mundo da contabilidade fala muito de um troço chamado markup. Markup, a gente pode traduzir aqui para o nosso evento como margem de contribuição. Margem de contribuição é quanto você ganha com aquele serviço. Por exemplo, pega o seu salário e divide pelo número de horas, tá? Nem te aconselho a fazer isso agora se você estiver insatisfeito com o seu trabalho, porque vai que você descobre que você recebe muito pouco por hora, né? A gente fez uma conta desse tipo e a pessoa descobriu que ela ganhava por hora menos do que a moça que limpava a casa dela. E ela ficou muito chateada. Mas os números, eles são importantes, porque às vezes a gente tem a sensação de ganho sem que a gente esteja ganhando de fato, tá? Então, margem de contribuição é quanto, tirando todos os custos para aquele produto existir, todos os custos que envolvem ele, por exemplo, embalagem, tudo aquilo que a gente conhece, imposto, enfim, quanto sobra, tá? Então, ele é um índice onde a gente vai tirar
E a gente vai saber quanto ele contribui de fato para pagar tudo que a gente tem. Então vamos imaginar que você não está dando ouvidos para mim e você quer porque quer montar uma estrutura. Tá bom. Tirando quanto custa, vamos imaginar que você quer vender, sei lá, bolo no pote. Vou dar um exemplo qualquer aqui. E aí você quer contratar uma estrutura, você quer montar uma bancada, você quer fazer todo aí um projeto, e aí você quer vender o tal do bolo no pote. Você vai ter os custos da existência, né, desse teu bolo no pote, que vai ser o que nesse caso? O próprio pote, né? Que mais que vai ser? Sei lá, uma etiqueta que você coloque, enfim, alguma coisa que você queira colocar ali. Agora, quanto que este bolo no pote reverte em valor líquido para você? Para pagar seus outros custos e para que você tenha no final um faturamento. Faturamento é tudo que entra para você, tá? Então, entra muito dinheiro. E quanto está saindo? Porque o que acontece, gente, algumas vezes a gente vai enxergar pessoas que estão um pouco deslumbradas, não sei se deslumbrada é exatamente a palavra melhor para isso, tá? Mas a pessoa fica um pouquinho feliz, contente, quando ela vê o volume de dinheiro que entra, mas ela não vê o volume de dinheiro que sai. E muitos empreendedores da nossa área, a gente fez pesquisa, usam o próprio cartão de crédito para pagar os custos, por exemplo, dos insumos que ele usa. Então, a farinha de trigo que ele está usando para o bolo de pote está misturada com a farinha de trigo da casa dele, ele não consegue separar, entende? Ele não separa uma coisa da outra, tá tudo junto. Então, é muito complicado, muitas vezes. Quanto ele gasta de luz a mais? Você pode trabalhar na cozinha da sua casa. Tem um monte de gente que fala isso. Trabalha na cozinha da sua casa. Já trabalhou, amor, da cozinha da sua casa? Você tem filho? Eu tenho uma filha e ela é uma santa, tá? Sua vida vira um caos, porque daqui a pouco é hora de cozinhar para sua família e tá lá seus bolos, sua comida, sua marmita, né? Não. Eu vou alugar um espaço. E aí você vai ter esse custo fixo do espaço. Você vai construir um espaço, você vai ter o custo fixo da construção do espaço. Então, quando a gente pensar aqui que nessas considerações todas que a gente pode fazer, tá dando tudo certo lá com o seu custo, é isso. Coloca na ponta do lápis quanto custa o seu sossego, coloca na ponta do lápis quanto custa estar, né, com a sua família, ter paz de espírito, não criar um problema na sua casa. Porque daí você tem um problema financeiro, daí você cria um negócio que te cria um problema financeiro, mais um problema com a família. Olha que coisa boa. Não, né, gente? Não. Então, vamos pensar em soluções, tá certo? Gente, às vezes a gente quer complicar o que é simples, tá? Então, tá tudo bem. Eu também já fiz isso, vou contar já, mas vamos entender isso aqui, ó. Quando a gente olha para esse todo, né, do mercado, a gente vai ter despesas fixas, despesas variáveis e é a margem de lucro que vai pagar tudo isso. Margem de lucro já é quanto que vem. Então, você vende com a maquininha, já tira ali a grana da maquininha, não é isso? Não, os clientes estão pagando por Pix, legal, porque daí você já não perde aquela graninha ali, né? Por enquanto, né? Dizem aí que talvez isso mude daqui a algum tempo. Então, vai enxergando que o que entra tem que pagar custo, tem que trabalhar com a sua despesa fixa e variável. Então, quanto mais eu vender bolo de pote, mais embalagem eu vou ter que comprar. Despesa variável. E custo fixo? Aluguel. Vendeu? Não vendeu? Paga o aluguel. Vendeu? Não vendeu? Paga, sei lá, o ajudante, a pessoa que trabalha contigo, se você quer montar um império. Tem que comprar um maquinário. Vendeu ou não vendeu, vai ter que pagar a parcela lá do fogãozão, sabe? Do forno super legal. Então, o que vai acontecendo? A margem, às vezes, tem ainda um defeito. Qual que é o defeito que pode ter essa margem? Ela é, lembram do professor lá, da escolinha do professor Raimundo? Ela é, pequenininha. E eu vou trazer uns exemplos para vocês, tá? Antes dos exemplos, eu quero te falar o seguinte, existe uma tal pirâmide chamada pirâmide de Maslow, talvez você já tenha visto, talvez não, mas ela tá aqui, tá? A pirâmide de Maslow, ela fala sobre as necessidades que a gente vai ter enquanto ser humano. E elas começam aqui no fisiológico, então fome, né? E é muito engraçado que a gente fala assim, todo mundo precisa comer, então por isso eu posso vender comida. Calma. Segurança, afiliação, estima e autorrealização. É nessa ordem. A gente precisa primeiro resolver o fisiológico, para depois ir para a segurança, para depois ir para a afiliação, dentro dessa teoria. O que isso quer dizer, basicamente? Que primeiro a gente precisa resolver questões do tipo comida, sono, manter-se vivo, né? Se você estiver com frio, se aquecer, enfim, coisas fisiológicas. Resolvi o fisiológico, eu vou para a segurança. Então, se você está aqui hoje, eu quero entender que você resolve as suas questões fisiológicas, né? A gente vive hoje num país de escassez alimentar, mas eu quero crer que você que está aqui hoje sabe que vai ter na sua próxima refeição. Você sabe que vai ter uma próxima refeição. Talvez não seja exatamente o que você quer, mas você sabe que você vai ter. Então, a gente vai para um patamar de segurança. O que é o patamar da segurança? Segurança em relação ao corpo, ao recurso, ao emprego.
E muitas vezes a gente não consegue subir na escala de Maslow do tipo resolver família, resolver intimidade sexual, resolver amizades, porque a gente está preso na tal da segurança. Quem nunca ouviu falar de um pai que era uma pessoa ótima, mas que só pensava em trabalhar e por isso era ausente? Quem nunca ouviu falar de uma mãe que se culpa porque para trabalhar, porque ela está garantindo a segunda etapa da pirâmide, que é a segurança. E aí, às vezes, a gente põe em risco até a etapa anterior da saúde, porque você trabalha com algo que você não gosta, você adoece mentalmente. Quantas pessoas hoje adoecidas mentalmente a gente tem? Aí, pessoal, olha para isso aqui, que quem trabalha na nossa área, seja você nutricionista, seja você cozinheiro, seja você um apaixonado por gastronomia, a gente precisa estar no topo da pirâmide, porque o que faz a graça da alimentação cotidiana, inclusive, é o quê? Criatividade, espontaneidade. Eu preciso crescer nessa pirâmide para poder ter tudo isso. Como é que eu posso estar criativo no meu trabalho se eu estou inseguro, se eu vou conseguir pagar meu aluguel? Como é que eu posso estar super espontâneo nas minhas relações se eu não estou sabendo lidar? Então, a gente está lidando com essa base da pirâmide. E aí, lembra o seguinte, ó, você pode acreditar nas teorias que você quiser, mas a psicologia nos comprova cientificamente de que muito do que a gente ouviu na nossa infância impregna na gente a vida toda e haja terapia, meu Deus do céu, para a gente resolver esse troço, não é isso? Então, para minha mãe, que a vida era muito difícil financeiramente, essa coisa da segurança, de ter a segurança, ela vivia me falando, faz o concurso, faz o concurso. Um dia eu fiz o concurso, exonerei, uma hora eu te conto essa história. Mas só para vocês saberem, segurança era muito importante. Às vezes você até cresce para outra etapa da pirâmide, mas a tal da segurança fica aqui, ó, na tua orelha. E aí você não vê a segurança chegar, aí bate um desespero. E desesperado, normalmente o que a gente faz? A gente se atrapalha e a gente tropeça. E aí a gente vê pessoas empreendendo, fazendo absurdos, arrendando restaurantes que não vão para frente, que o cara já te passou porque era um baita BO, né? Ou então não oferecendo os serviços que precisa oferecer, vendo que os clientes precisam. Eu estava falando com uma Nutri sobre isso. Os clientes dela falando do serviço que eles querem receber de personal chef e ela com medo. Por quê? Porque ela não está ali na segurança ainda. A segurança é muito importante, é um valor que ela ainda não conseguiu ultrapassar. Dizer, viu? Já tenho segurança, tá tudo bem. Já tenho esse conforto de olhar. E o que é segurança também, tá? Isso também é uma coisa muito importante. Muita gente pensa em estabilidade. E aí, então vamos fazer um concurso público, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho alguns conhecidos em concurso público que, primeiro, ganham super pouco, adoecem porque não fazem o que gostam. E já vi aí uma galerinha em prefeituras, em cargos estaduais, aí com salários atrasados por meses. Vocês lembram da galera do Rio de Janeiro, né? Não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aqui. Mas essa estabilidade, na verdade, gente, ela não existe, tá? A vida, ela tem instabilidade, mas eu posso ficar mais segura. Seguro, a gente está com as coisas pelas quais a gente consegue dar conta. Você não está seguro dependendo do governo. Vamos combinar? Do governo? Não, né? Não. Ah, ufa. Quando que você vai estar seguro? Quando você tiver seu pé de meia. Quando você tiver sua reserva. E isso tem a ver com empreender sem risco. Porque aí você começa a empreender já pedindo empréstimo para começar. Quais as chances de... Gente, se você for um estouro de venda, se você for, sei lá, a Anitta da gastronomia funcional, você vai ter, assim, muitos perrengues se você já começar no troço endividado. É o seu trabalho, entende isso? Então tá. Então, qual que é a margem de lucro? Eu trouxe aqui alguns produtos para vocês olharem, marmita, pizza. Qual que é a margem de lucro que a gente tem em cada um desses produtos, né? Muita gente vende uma marmita hoje comunzona, tá? Aquela marmita do bairro, Marmitex, por 17, 18 reais. Sabe quanto que é o lucro médio dessas pessoas? Entre 2,50 e 4 reais se ela for bem torcidinha a toalha. 4 reais. Se bobear, o entregador tá ganhando, lucrando, quando ele cobra 2 reais de frete, 50% do que a pessoa que produziu, que comprou, que estocou, que fez, que se queimou, que se cortou, tá ganhando com aquilo. Entende o que é a área da alimentação? Mas, Luciana, não tá crescendo. Calma, tá crescendo. Eu tô te mostrando o risco. Já vou chegar na parte boa. É igual filme. No final eu te mostro aqui a parte boa. Mas vamos lá. Outra pergunta que chega muito. Mas todos os mercados pagam bem? Todos os mercados, dentro da alimentação, tá? Que eu tô falando. Tem pontes ou pontos, lugares específicos que pagam bem. Mas, de uma forma geral, a gente entende que no mercado saudável, a gente tem pessoas com nível de consciência maior. E o que é nível de consciência maior? É aquela pessoa que, eventualmente,
ela sabe que ela está investindo numa comida quando ela consome. Ela não está ali comprando apenas por comprar. Ela sabe que é um investimento, por exemplo, investir em alimentos orgânicos, que é um investimento quando ela contrata alguém para ser o personal chef na casa dela, para treinar ela para não jogar comida fora, para fazer o cardápio porque ela não está se organizando muito bem e a rotina dos filhos está caótica. Então, no mercado saudável, a gente tem um atalho, tá certo? Mas existem outros mercados, o mercado do luxo, por exemplo, que paga bem. E aí, eu trouxe um case pra gente estudar juntos, tá certo? Esse aqui é um caso real de um empreendedor que locou um ponto num entroncamento de uma estação de trem e metrô em São Paulo. É um quiosque, tá? Esse quiosque, ele vende sorvete. Aquele sorvetinho basiquetes, assim, sabe? Tipo, casquinha do McDonald's. E aí ele tem que comprar lá uma pré-mistura que passa na máquina, que tem ali o ponto e tudo mais. Em picos de movimento, em dias de picos de movimento, passam, sei lá, quantas pessoas, ele até me falou o número, eu devia ter posto aqui no slide para saber. Mas ele tem uma venda média em dias comuns, se fechar na pandemia, não. Se esfriar, também vai cair um pouco, mas uma venda média de 1.000 unidades de sorvete por dia. Gente, é sorvete que não acaba mais. Se a gente pensar que o cara não fica lá 24 horas por dia e que a gente sabe que entre 10 da manhã que vai começar esse negócio aí dessas vendas, certo? Ali na hora do almoço vem o pico, no final da tarde novamente, que é quando as pessoas estão passando ali, circulando nesse lugar. Ele paga um aluguel, ele paga para poder fazer 1.000 casquinhas e tá CLT, não ser processado, né, no Ministério do Trabalho, ele tem 5 funcionárias nesse quiosque. E aí, a gente foi fazer uma projeção, porque na verdade o que ele fez? Ele comprou isso de um outro empreendedor que disse para ele que era um negocião, mina de ouro, entenderam? E aí ele falou, mas não sei, tá um buraco, acho que tá acontecendo alguma coisa, não tá dando certo. E era uma pessoa que estava empreendendo sem muito conhecimento, e a gente entendeu que estava ganhando, sabe quanto por casquinha? 38 centavos por casquinha. Você não tá acreditando? Juro, 38 centavos. Tirando o custo dos insumos, o custo lá do marketing, porque é uma franquia, né, todo o custo lá, de verdade, sobrava ali da tal da margem, do markup, 38 centavos. Então, vendendo 1.000 unidades por dia, sobrava, né, tirando os custos deste empreendedor, que é um santo, porque depois tentou resolver esse negócio todo, pasme, R$380. R$380. E aí, quando você olha o negócio, você vê uma fila de gente falando, como vende? E vende pra caramba mesmo. Mas uma fila. Mas o cara não tá ganhando nada com isso. Aí ele tem uma funcionária que briga com a outra, uma que falta, uma que é folgada mesmo, que só quer ser mandada embora, que tem essa galera, né, que quer ser mandada embora e fica fazendo corpo mole. E aí fica todo mundo muito bravo com a tal da que quer ser mandada embora. E esse cara, faturando R$380 na mãozinha dele por dia, tinha que lidar com tudo isso ainda, gente. Você pode falar, poxa, mas R$380 todo dia, né? Vai me ajudar bastante. Então, mas e os custos que ele teve para começar? E o quanto ele investiu em equipamento nesse ponto e tudo mais? Saúde emocional indo para o saco, sem chances de muito crescimento. E aí, a gente faz aqui um paralelo com os nossos alunos iniciantes, que a gente está dizendo para eles cobrarem R$800 a diária. E aí, a gente tem uma margem, se todo o transporte dele a gente colocou em nível máximo, tá? Gasto com transporte indo de veículo, pagando pedágio médio, pagando plano de saúde para si mesmo. Ele vai ter uma margem de contribuição de R$650. Isso no personal chef tradicional, que é aquele que vai na casa da pessoa. Lembrando, né, que aqui a gente trabalha 4 pilares do personal chef, que é quem entrega a comida pronta, quem faz treinamento, quem faz pequenos eventos e quem trabalha com organização alimentar. Então, os nossos alunos vão ter uma média, se cobrarem valor mínimo de R$650 por diária, tá certo? Então, veja, aí você vai me dizer, poxa, mas é mais difícil vender um troço de R$800. Eu sei, mas quando ele vender equivale a 2 dias de loucura na vida desse empreendedor, sem ele ter que se preocupar se vai ter grana suficiente para pagar o imposto, toda a galera, né, e tudo que está envolvido nesse negócio. Então, veja, faturamentos, assim, em volume muito diferentes, né? Porque a gente tem 2 jeitos de dar certo na gastronomia, e eu quero te mostrar isso agora com números, tá? Que é a melhor maneira disso acontecer. Por quê? Porque você ficou chateada com a história do cara que empreende e ganha tão pouco? Pode ser pior. Lembrando que a gente só tem 2 formas, pode ser pior. Qual que é o jeito pior? Existem pessoas que, olhando para a nossa forma de crescer, né? Como que a gente cresce, né? Fazendo as coisas darem certo. De que maneira? A maioria dos pequenos empreendedores que está começando faz do jeito errado. Os 2 jeitos certos seria
eu vendo com pouquinha margem como esse cara, mas eu tenho que estrumbar de vender. Eu tenho que vender muito, muito mais que 1.000, como vocês viram. Tem que vender um monte. Ou eu vou vender um negócio que tem uma margem melhor para menos pessoas. Não é lógico para você? É lógico, não é? O que a maioria faz, pessoas, tá começando. Lembra que a gente tá falando aqui para quem tá começando? Ele começa a vender para poucas pessoas um troço que tem uma margem pequena. E aí a gente está no pior do cenário. Pior dos cenários. Ou seja, um negócio que tem uma margenzinha desse tamanhico e além de tudo, ou sobretudo, vende para poucas pessoas, porque ele está começando, porque ele não é uma referência, porque a rede social dele não tem 1 milhão de seguidores. E aí a gente entra num chamado buraco sem fim, certo? E aí as pessoas me perguntam assim, por que você escolheu gastronomia funcional? Eu vou te explicar por quê. Quando eu dei essa guinada, né, para esse momento que a gente vai chamar de empreender sem risco, no meu caso, eu comecei quebrando a cara. Então, muito feliz, acho que alguns de vocês até já me ouviram falar disso em algum outro lugar, muito feliz ao final de uma consulta, a paciente sai e fala, nossa, que legal esse plano alimentar que você fez para mim, nossa, que aula sua, né, de nutrição, tô super contente. Pena que sou eu que vou ter que pegar esse plano alimentar e pôr em prática. E aí, na hora, minha veia empreendedora disse assim, olha que bom negócio, eu vou vender marmita para os meus pacientes, vai ser ótimo. E aí, eu quebrei a minha cara. Por quê? Porque eu tive que investir em estrutura, tudo isso que a gente falou agora, estrutura, estoque. E tem um negócio que é assim, gente, quem aqui nunca produziu comida, eu acho tão engraçadinho às vezes, que as pessoas falam assim, eu vou montar um restaurante porque a minha esposa cozinha muito bem, ou porque o meu filho cozinha muito bem. Cara, tem que administrar muito bem o negócio. E quando você é sozinho, que era o meu caso, eu tinha que comprar o insumo, preparar, estocar, vender, atender. No final, assim, eu não tinha vida, eu perdia ingredientes, eu tava sempre correndo atrás do rabo, a minha casa tava parecendo que tinha caído um míssil, porque tem comida a fazer, não, agora é hora de fazer a comida da casa. Uma loucura. E quando eu olhava o faturamento no final do mês, nada ou muito pouco. Então, foi aí que eu falei, cara, eu preciso fazer diferente. Emburrei, porque eu sou dessas, dei uma emburrada. E aí uma própria cliente me veio com uma sugestão de eu vender uma diária para ela de produzir na casa dela, com os utensílios da casa dela, estocando na geladeira dela, e depois eu criei, né, a metodologia que gerou as outras etapas do personal chef. Mas eu também fui lá nesse lugar do empreender. Eu também fui lá nesse lugar. E aí, por que gastronomia funcional? Primeiro, porque a gente sabe que tem uma questão muito importante em relação à saúde. E aqui eu trouxe para vocês, não sei se todo mundo que está aqui conhece, essa é a teia de inter-relação metabólica da nutrição funcional. Então, quando a gente fala de gastronomia funcional, galera, ela é cientificamente comprovada, tá? Não é coisa que a gente faz porque a gente acha, nem fica inventando moda. E ela tem relação com resolver desde questões imunológicas, como a gente está vendo aqui nessa teia, desequilíbrios e, de verdade, assim, é muito, muito prazeroso, sabe? Você vê que uma pessoa tem um sintoma, um problema, uma doença, e essa pessoa acaba melhorando de vida, reduzindo sintomas, né? Alguém te pergunta uma coisa, você resolve com a funcionalidade dos alimentos. Então, essa é uma área que realmente, para mim, gera essa conexão. Eu gosto dessa área e acho também que de comida ruim, de tranqueira, o mundo já tá para lá de satisfeito, né? Galera que tá aqui no Instagram, eu acho que vai acabar minha bateria aqui. Se vocês quiserem continuar acompanhando a aula, na bio tem o link da aula com os slides. Inclusive, depois a gente vai mandar material para quem estiver interessado, tá? Então, se acabar aqui, vou pedir para alguém da equipe manter aqui para mim o carregador, tá? Se eu não tô batendo na cara de vocês, tá? Galera que tá aqui no YouTube tá vendo os slides, certo? Depois a gente vai criar um grupo para mandar esse material, beleza? Então, toda essa teia, né, de inter-relação metabólica está relacionada com esse processo. Que processo que é esse? Um processo maravilhoso, onde a gente consegue melhorar sintomas. A Anitta falou agora de endometriose, a gente consegue ter melhoras na endometriose, a gente consegue ter melhoras no ganho de peso, na perda de peso, nesse caso, né? Quem tem problemas de tireoide, enfim, alergias alimentares, tudo aquilo que vocês já sabem. Então, eu escolho gastronomia funcional para tratar com os meus alunos por essa questão especificamente. Entenderam? Por esse detalhe. Mas a comida trivial, bem feita, básica, sem aditivo, sem usar, sei lá, coisas que não existem, margarina, sabe, no lugar de manteiga, sem usar coisas absurdas, também funciona muito bem. A questão é que quando a gente vende também, lembra da coisa da estratégia? Quando a gente vende esse apreço pelo funcional, isso dá muito certo, as pessoas que entendem disso, a gente vai para um nível de consciência onde a pessoa, inclusive, paga mais contente pelo seu trabalho, porque ela sabe que realmente vale a pena e
você pode fazer da maneira como você tiver mais facilidade. Entregando comida pronta, fazendo organização de cardápio, de cotidiano, de rotina dessas famílias, que dá até para ser um serviço que a gente vende online, né? O pessoal da gastronomia quase me matou quando a gente falou sobre isso, mas é uma realidade, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, vou pedir para alguém tentar colocar aqui para mim o carregador. Então, quando a gente pensa em tudo isso, vamos entender que a gente tem uma condição, né, uma maneira, uma forma de lidar com tudo isso que ela pode ser mais prazerosa para quem compra. Então, ela não é uma mentira, ela é uma realidade. Eu acho que você vai precisar colocar ele em algum lugar. Gente, se cair aqui, tá tudo bem comigo, tá? É só o celular que talvez caia, porque ele não tá muito bem apoiado. Então, essa é a teia de inter-relação metabólica, para vocês entenderem. Então, as disfunções neuroendócrinas, a questão corpo-mente, e isso tá comprovado cientificamente. Só que aí, os cozinheiros que trabalham em restaurantes, em lugares que trabalham com isso, não tem nada disso aqui. Olha que coisa maluca. Eu tô vendendo saúde para os outros, perdendo a minha saúde, trabalhando 18 horas por dia, sem descanso, dobrando, se queimando, se machucando, sem ter lucro. Como é que pode, né? Para mim, não faz sentido nenhum. E aí, a gente fez um levantamento com pessoas e com os nossos alunos. Quando a gente abriu as inscrições da última turma do Personal Chef, os nossos alunos, alguns deles, claro que não todos, mas alguns deles, algumas das pessoas que participaram, trouxeram para a gente demandas especificamente sobre a gastronomia funcional. E o que a gente percebeu? Que nós não tínhamos deixado muito claro o que são os pontos principais da gastronomia funcional que as pessoas perguntam e por que ela é tão importante. E aí, o que a gente fez? Olha só que esperta, que estratégica. A gente transformou isso em aula para os nossos alunos. Então, essas aulas, os nossos alunos vão receber. A gente está fazendo as gravações, vamos iniciar a soltá-las ali a partir do meio de agosto. Mas a gente fez uma trilha da gastronomia funcional, para que eles se sintam seguros e aptos a trabalhar com isso. Por fim, ficou um segundo curso, que a gente vai deixar também disponível no clubinho, a gente vai falar sobre isso, mas a gente levantou os temas. Em cima dos temas, o que as pessoas podem vender. Deixa eu te explicar melhor mostrando no slide. Então, a trilha, ela foi feita então por 2 motivos, certo? Conforto e segurança para os nossos alunos, mas os dados que estão aqui são das pesquisas com as pessoas que compram dentro do mercado saudável. E o mercado mais solicita. O que o mercado mais pede? Então tá, eu quero trabalhar remotamente com gastronomia funcional. O que as pessoas mais pedem? Tá aqui no slide, eu vou mostrar para você, tá? A primeira coisa que a gente entendeu é que para que a gente conseguisse atender esse público, essas pessoas que estão no mercado, que querem o mercado saudável, a gente não precisa investir em estrutura, nem em estoque, nem perder alimentos que estragaram, nem lidar com a vigilância sanitária no nosso pé, né? Colocando etiquetas nas coisas que são obrigatórias, coisas que você vai ter que fazer se você for um profissional íntegro. Tem muita demanda de mercado e ainda pode oferecer uma lucratividade muito boa dentro de um método. Então, vou contar o que eles fizeram. E aqui no nosso slide, eu já coloquei com o nome das aulas. Por quê? Porque estas aulas estarão em breve para os alunos nossos, né? E em breve também dentro do clubinho, que para quem não sabe, a gente tinha um clubinho, a gente tem, né, um clubinho com aulas sobre gastronomia funcional. Depois que a gente fez essa pesquisa, principalmente para ajudar os nossos alunos, a gente percebeu que dentro do clubinho vai ser muito mais vantajoso se a gente criasse aulas dentro das principais demandas. Por quê? Porque às vezes o nosso aluno, ele não está tão criativo. Como que ele vai oferecer? Que serviços ele vai oferecer? Ele não sabe exatamente. Então, a gente tem lá toda uma parte da aula sobre empreendedorismo, sobre as metodologias, mas a gente criou essa trilha, que a gente inclusive vai vender para o público final depois dessas aulas, tá? Claro que com uma linguagem acessível. Não para profissionais, como a gente está tratando aqui. Mas quais são as perguntas principais? Planejamento de compras, isso vale tanto para quem empreende quanto para o teu cliente. Onde encontrar alimentos saudáveis? Leitura de rótulos, e os rótulos vão mudar a partir de outubro, tá lembrada? Vai agora ter aquela questão frontal. Vai ter trabalho à beça sobre isso. Dicas para selecionar alimentos in natura. O que é um alimento maduro, o que é não maduro, que eu sempre compro, dá tudo errado, o alimento não dá certo. Higiene e armazenamento de alimentos. Tudo isso aqui, se você, por exemplo, for lá dos nossos alunos, do Personal Chef, você pode vender na forma, não de eventos, talvez, se você fizer um workshop sobre cada tema, talvez sim, mas você pode vender esse planejamento de compras na prática, ou seja, a galera que entrega a comida pronta, na forma de treinamento e na forma de organização. Então, o que é organização? Você faz um cardápio para a pessoa dentro da casa dela, com as quantidades, ensinando ela a selecionar, você faz uma aulinha para ela,
exclusiva, né? Que você, se quiser, também pode gravar e depois vender para outros clientes, tá tudo certo. Mas essas são algumas das principais dúvidas. Tem mais, calma, porque são muitas aulas. Daí a gente vai para a parte prática mesmo. Tipos de cortes. Os cortes lá da gastronomia, quem é da gastronomia tem isso com o pé nas costas, mas nem todo mundo sabe. Os cortes de vegetais, de carnes, né? Enfim, para que facilitam o cotidiano. O uso de ervas e especiarias com relação ao funcional, tá? Cortes é cortes mesmo, básico. Ervas e especiarias por que será que o alecrim ajuda a dor de estômago? Posso fazer uma infusão, que é um chazinho de alecrim? Então, aula de ervas e especiarias, técnicas de cozimento, porque vamos combinar que todo mundo sabe que vapor é uma excelente técnica funcional, mas você já viveu comendo comida feita no vapor? Um tédio, né? Como que a gente gastronomiza, não sei se esse termo existe, mas se não existe, acabei de inventar, o tal do alimento no vapor. Porque, gente, gastronomia é funcional, para ser uma comida alegre, gostosa, prazerosa, não me venha com tudo feito só no vapor. Ah, mas eu gosto, tá, mas o resto do mundo não gosta, bom? É sabor. Então tem que ter ervas, tem que ter formas de técnicas de cozimento que favoreçam isso tudo sem perder nutrientes, como fazer os pré-preparos, como fazer a mise en place e a estocagem. Algumas das pessoas que querem esses nossos serviços, que não têm o risco, né, querem um treinamento. Ela quer saber como que ela vai fazer. São, às vezes, pessoas recém-casadas ou pessoas que estão morando sozinhas, elas não tiveram isso ainda. Então, assim, recentemente a gente auxiliou uma pessoa que está vindo casar fazer sua lista de presentes naquelas lojas de presentes, que ela não sabia quantos pratos ela pede. Se ela tem uma mesa de 4 lugares, adianta ela ter 50 e não sei quantos pratos? As pessoas não sabem. Você sabe isso? Tem gente que não sabe. Então, o que é mise en place, estocagem, cálculo de quantidade de alimentos? Gente, isso é muito importante para as famílias. E se você quer ajudar pessoas, e se você não sabe isso, os nossos alunos vão ser treinados nisso. E a gente vai ter esses cálculos todos para as pessoas entenderem o que é per capita, o que é porção e assim por diante. Aí aqui, no caso, quem estudou nutrição de alguma maneira e talvez gastronomia já passou por essa fase, né? Bom, depois, dentro desse contexto ainda, a gente vai ter alguns bônus, né? Que a gente vai trazer dentro dessa trilha para que as pessoas entendam. E aí, o que aconteceu? Quando a gente olhou para tudo isso, e a gente fez um evento há pouco tempo atrás, eu não sei se você participou dele, a gente percebeu que a gente deixou pessoas para trás. Ou seja, pessoas que falaram, tá, Luciana, achei legal, gostaria de ser personal chef, mas viu, eu não sei dessas bases, eu não sei, não entendo de gastronomia funcional. Hoje mesmo eu respondi uma pergunta de uma pessoa, se eu não estou enganado, como é que é o nome dela, gente? Alessandra, se eu não estou enganada, ela me mandou uma pergunta falando assim, viu, queria, acho que é bacana isso que você fala, mas eu não manjo de gastronomia funcional, não estou segura. Então a gente vai criar essa formação, tem mais aulas, tá? Já vou mostrar tudo para vocês, dentro da nossa formação de personal chef. Então a gente também vai reabrir, mas eu quero mostrar a estratégia para vocês. Nesse contexto, a gente vai falar de tudo que a gente precisa para os nossos alunos, por quê? Porque a gente quer dominar o mercado. Não tenho pretensões menores do que isso. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu tô falando, gente. Ninguém tá olhando para o profissional. A gente vê vários artigos, coisas, matérias que falam sobre quem consome e o profissional. E aí, se você estava aqui, se você não estava, o que a gente vai falar na nossa formação? A gente vai falar, são 7 módulos principais, e antes, o clubinho, então, ele era aleatório. Agora ele vai ter a trilha para as pessoas seguirem. E além disso, a gente tem aulas, primeiro falando da formação de personal chef, que é um empreendedor. É um empreendedor que vai ter como meta faturar 10 mil reais em pouco tempo, sem investir em estrutura, sem investir em estoque. E além disso, construindo uma reserva de segurança, se tornando referência e atuando dentro desses 4 pilares do personal chef com aquilo que for melhor para ele. Então, você é bom de cozinha? Você vai ter todo um treinamento dentro de gastronomia funcional que vai te auxiliar a ter um diferencial de mercado. E aí você vai usar esse diferencial com toda a integridade, mas da forma como você quiser, entregando comida pronta, fazendo treinamentos. Inclusive, a gente teve agora um insight muito bacana de fazer aproximação com as marcas. A gente teve recentemente num evento e as marcas mostraram muito interesse em ter os nossos alunos como, sei lá, os culinaristas. Eles não chamam exatamente de personal chef, mas o culinarista da marca. Então, você é a pessoa que treina, que usa os ingredientes da marca, que coloca tudo para jogo, né? Agora, não, eu não tenho essa base prática. Vai ter as aulas, né, com a base para você aproveitar, mas você ainda pode trabalhar de forma online. Eu sei que tem muitas das nossas alunas são mulheres, não podem ainda sair de casa, precisam trabalhar de maneira remoto. Então, você vai fazer cardápios, você vai fazer cálculos. Gente, não é um curso de nutrição, combinado? Nutrição trabalha com prescrição.
Cardápio é tipo cardápio de restaurante mesmo. Então, você vai elaborar para aquela família, olhando para os gostos, porque a gente tem dentro da formação um questionário pré-serviço, que está aqui, ó, nesse slide aqui, ó, para você dar uma olhadinha nele. Você pergunta o que ela deseja e você cria serviços em cima daquilo que ela te respondeu, tá certo? Então, nesse primeiro módulo, a gente vai falar de como você define a sua linha de atuação, de acordo com as suas habilidades. Não tive tempo de estudar toda a trilha ainda, não estou com a prática de fazer, de entregar a comida pronta. Então, você vai trabalhar de maneira remota, por exemplo, ou você vai fazer treinamentos específicos, ou você vai organizar pequenos eventos. E por que eu falo de pequenos eventos? Porque tem um termo que é aparar arestas. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Tem gente que se preocupa em montar equipe e ainda não está faturando para si. Eu falo de pequenos eventos porque eu quero que você dê conta de fazer o pequeno evento. Ter uma vida, sabe? Além de trabalhar e ter um faturamento. Ah, mas eu tenho o sonho de crescer. Ótimo. Comece, ganhe, se estruture e cresça. E aí, a gente vai te orientar para pequenos eventos. Se você for crescer, vai ser maravilhoso. Mas eu quero primeiro que você tenha saúde financeira, saúde emocional e saúde profissional, tá? No módulo 2, já está disponível lá. A gente vai falar de construção de excelência, falando dessa multiplicidade, ou seja, de você ser um profissional múltiplo, dessa excelência ao lidar com os alimentos, noções de higiene e de saúde que são super importantes, né, galera? Pelo amor de meu Deus, não quero alunos meus, então não digam que são meus alunos por aí, com aquela unha pontiaguda que tá super na moda agora. Ah, mas ela não sai. Não, gente. Tem a ver com ética, não é só higiene. É higiene também, é muita higiene, por sinal. Mas tem a ver com ética. Me convença que você vai ter habilidade para fazer uma comida boa com um negócio que você não consegue nem encostar seu dedo no alimento. Não, né? Não. Então tá. Depois, posicionamento de mercado, que aqui é outra quebra de paradigma. Rede social, como divulgação. E aí, eu não tenho muitos seguidores. Gente, não precisa ser uma estrela do rock, tá bom? Não precisa ter muitos seguidores. Eu vivo sem ter muitos seguidores e estamos aqui, lindos e felizes e contentes, tá certo? Então, você vai falar de adaptações aqui, planejamento, né? Definir quem são as pessoas que você quer atrair. Então, por exemplo, a gente tem uma aluna muito interessada em atrair mães. Por que será? Porque as mães estão exaustas, né? Elas estão praticamente com a língua no chão, né? E aí a gente tem que atrair essas mulheres para viverem melhor. Então, a gente tem esse módulo, a gente ensina a fazer parcerias, que é um troço que dá muito certo. E no nosso caso, parcerias com lojas que vendem ingredientes, enfim. Então, tudo isso é um contexto. Agora, tem que ter um primeiro passo. Então, dentro da nossa formação, a gente vai falar e a pessoa tem que aplicar. Então, a gente, por exemplo, nunca tive Instagram, beleza. Dentro da formação, a gente manda uns modelos de artes que você só tem que fazer a sua arte em cima daquilo, dentro de um aplicativo que é gratuito e a gente usa o Canva, tá? Então, tem várias artes para você colocar em prática. E aí, a gente vai ter agora os Implementations Day, que ainda não rolaram para a turma que acabou de entrar, porque a gente ficou organizando toda essa mudança aí do clubinho, toda essa mudança mesmo da nossa mentalidade sobre o que os alunos precisam e sobre o que o mercado demanda, mas tem tudo lá. Então, vejo, aplico, tá certo? Então tá. E aí, depois, a rotina de trabalho para quem trabalha com produção de alimentos, desde organização de cardápios e tudo mais. E tem um negócio muito legal aqui que chama encadeamentos de receitas. O que é encadeamento de receita? Então, o teu cliente te acionou, você mandou para ele o questionário pré-serviço, ele responde dizendo que ele quer comer, sei lá, carne, contrafilé. E aí você vai pedir para ele comprar uma peça de contrafilé, por exemplo, na lista de compras, e aí você vai usar esse contrafilé todo de um mesmo jeito? Não. Então, com a mesma carne, o que é encadeamento? Maneiras diferentes de você apresentar aquilo para que o teu cliente não fique comendo a mesma coisa, a não ser que ele queira, obviamente, mas não fique comendo todas as vezes a mesma coisa. Isso você pode usar para treinamentos também, isso você pode usar na organização, tá certo? Então, vamos entender que cabem várias... Se você tem um foco específico, assista aos outros módulos também, porque eles estão totalmente relacionados, tá? Depois, a rotina para quem quer trabalhar com treinamentos. Inclusive aqui, a gente vai inserir uma aula nova que é contato com as marcas, porque a gente percebeu agora, recentemente, que isso vai dar muito certo. Então, como que você estrutura treinamentos? Você vai usar PowerPoint? Você não vai usar PowerPoint? Se o local do treinamento importa, enfim. Tá? E criando os materiais. Quais são os materiais que a gente precisa colocar num treinamento? Isso a gente também vai falar. E aí depois, rotina de trabalho para pequenos eventos, como fazer a gestão desses pequenos eventos. E, claro, gente, tudo isso você já vai ter aprendido a precificar,
fazer contrato, receber antecipado, né? Para de passar o risco de passar por um golpe. Então você vai na casa da pessoa sem ela ter pago para você, né? E aí depois a pessoa fala, esqueci a carteira, sabe aquelas coisas? Não. Então você vai criar toda uma metodologia que te faz trabalhar sem riscos, é seu trabalho, tá bom? Para de ficar perdendo dinheiro por aí. E tem um módulo de captação e marketing que você vai ter como responder perguntas clássicas da pessoa que fez contato contigo e achou que o serviço era muito caro. Agora, que é um detalhe muito importante, a gente vai criar em você uma mentalidade de buscar os clientes corretos, inclusive com uma aula com o nosso gestor de tráfego, te ajudando a pegar sua rede social pequenininha, não importa se tem 5 seguidores, a gente vai fazer você aparecer para as pessoas que são o seu perfil de cliente. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa acha que você é cara e você acha que ela não deve te pedir o desconto, significa que vocês não foram feitos um para o outro. E vocês não devem perder um segundo sequer um com o outro. Você não é o prestador de serviço que ele procura e ele não é o cliente que você procura. Se respeitem, beijinhos para cada um, mas não. Você não vai perder tempo convencendo essa pessoa. Existe uma margem ali da gente mandar um outro serviço para ela. Por exemplo, um serviço online, já que ela não pode te contratar para alguma coisa, um serviço que você já tenha, um livro de receitas, um e-book, sei lá, um cardápio que você já tem ali meio que pré-pronto, default ali, que você pode vender para ele, mas que ele entenda que seu serviço tem um custo e tá tudo certo. Se ele não puder pagar, vocês não foram feitos um para o outro, beleza? Muito bom! E aí, o que a gente criou de bônus? Pensando nessa parte da gastronomia funcional principalmente. Primeiro, a gente vai fazer uma biblioteca de menus com exemplos de menus para 30 dias. Significa que quando você atende uma pessoa, você tem que fazer 30 pratos diferentes? Não, mas você vai ter ideias, tá? Gente, e é muito importante que você saiba que você tem ideias e que você vai usar o que for conveniente para você, tá? Vai ter receitinha? Vai, que eu sei que vocês gostam, mas eu não quero ninguém preso em receitinha, beleza? A gente coloca lá os menus completos. E aí a gente vai ter como bônus funcional o esclarecimento sobre o que é e ideias de shots e sucos. Então, suco faz mal? Vai ter uma aula explicando se sim ou se não. O que é shot? Shot, para quem tá aqui agora, é aquela bebidinha curtinha que as blogueiras amam falar de shot. Tem funcionalidade? Tem pra caramba. E aí, para que você tenha, não para que você saiba fazer uma aula, né, sobre isso, a não ser que seja um nutricionista, mas para que você saiba responder claramente quando uma pessoa te pergunta sobre isso e dizer exatamente para que serve e executar, né? Então, o teu cliente te pediu alguns shots, você deixa isso para ele, ou você vai deixar como mimos, que é um dos temas de aula que a gente fala da gente superar a expectativa do nosso cliente, tá? Depois, chás e infusões, caldos e sopas e cremes, saladas quentes e frias, e chás e infusões são 2 vezes por quê? Não sei, mas são 4 itens. Ah, é porque o 3 está duplicado. Gente, são 4 itens, tá? E aí, o que a gente manteve, que foi da outra turma? Então, lembrando o seguinte, ó, alunos que estão aqui, amores, vocês vão receber tudo isso, tá bom? Jamais faria algo para novas pessoas que não faria para você. Então, quem está nosso aluno vai receber todas essas mudanças. Você deve ter percebido que o clubinho fechou e que ele vai reabrir já com as mudanças, beleza? Beleza. A gente fez na última turma 2 anos de acesso. A gente vai ter aula de tira dúvidas agora, que eles já estão mais crescidinhos e com a galera que for entrar agora. E a gente vai ter aulas de implementação ao vivo. O que a gente percebeu? Vamos criar sua rede social. Tem gente que não tem intimidade com isso e tá tudo bem. A gente vai criar um passo a passo para tirar pontos específicos do zero. Então, alguns pontos cruciais do crescimento dos nossos alunos, a gente vai fazer aulas chamadas de Implementation Day, que eu copiei de Érico Rocha, né? Que ele trabalha com esse tipo de temática e eu que sou pupila dele, copiei aqui adaptando para o nosso sistema. O que é Implementation Day? A gente faz juntos. Então nunca fiz um anúncio no Google Meu Negócio. Vamos fazer juntos e aí você começa a aparecer para o povo da sua cidade. Vamos postar juntos, vamos criar, tá certo? Essas aulas ao vivo acontecem num determinado dia e horário, quem não pode vai receber depois gravado, a gente sempre deixa tudo gravado por via das dúvidas, tá? E vamos ter o bônus, queridinho, que é esse planner, que na verdade esse que tá aparecendo na imagem para vocês não é o planner original, tá? O nosso, ele não é com esse formatinho de caderno, ele é um formatinho de fichário, mas eu não achei outra imagem dele. Os nossos alunos, inclusive, que já estão aqui e que já colocaram o endereço, porque teve gente que ainda não botou o endereço lá pra gente mandar, vão receber pelos próximos dias. Ele vai personalizado e a gente criou junto com uma gráfica tudo que um personal chef precisa ter no formato de uma agenda, porque a organização vai ser fundamental. Então, a gráfica tinha um modelo, a gente customizou para os nossos alunos. Então, ele tem tudo que a gente precisa de calendário, essa parte toda de que uma agenda normal tem. Ele tem uma parte que é caderno de receitas, ele tem uma parte de controle financeiro
E ele tem uma parte que eu estou esquecendo. Alguém da equipe me lembra? São 3 partes. É controle financeiro. Controle de cliente. Controle de cliente. O que é controle de cliente? Vocês vão ver que é muito comum no nosso tipo de serviço a gente atender muitas vezes a mesma pessoa, a mesma família, enfim. E aí você já deixa ali o que você fez, os principais itens, a data que foi. Porque se aquela pessoa não comprou mais com você, você vai lá e faz um contatinho com ela. Esse planner, inclusive, a gente vai vender ele avulso depois para todo mundo que tiver interesse. E ele vai custar R$ 189 mais frete, tá? Para os nossos alunos. Eles vão receber em casa com frete incluso, inclusive, tá? A gente vai colocar uma surpresinha extra nessa personalização, né? E aí, quanto custou para nossa antiga turma, né? Bom, a gente aumentou, a gente mudou. E da última vez, a gente falou que essa oferta não se repetiria. E, de verdade, a gente não pretende manter essa oferta. A gente vai fazer só por agora, porque nós tivemos pessoas que entraram e que não conseguiram permanecer na formação. Então, sobraram vagas. A gente tem um número limitado de vagas, por quê? Porque a gente tem aulas ao vivo, a gente tem um chat interno, dentro da plataforma a pessoa coloca perguntas e a gente tem que responder. Então, tem um limite. Eu não posso botar todas as pessoas do mundo, ainda que elas quisessem, a gente não consegue dar conta. Então, a gente tem o que a gente chama de vagas remanescentes. A gente está reabrindo com a condição da próxima turma. Na próxima turma, a gente vai mostrar tudo isso que a gente está mostrando aqui para vocês, só que o preço vai ser outro. Tá bom? Então, quanto será que vai custar? A última turma, a gente sabe que tem pessoas que estão por aqui, então a gente tem aí um valor diferenciado por causa de tudo isso. Vamos fazer conta? A gente fala de contas, né? Ó, o clubinho, olha só o que é aproveitar a oportunidade, gente. Vamos conversar aqui, ó. Quando a gente lançou o clubinho pela primeira vez, ele custou R$ 247 o ano, tá? A gente tem vários alunos que estão lá, pagaram R$ 247 no ano do clubinho. Esta trilha da gastronomia funcional, ela também interessa a pessoas físicas que não são profissionais. A gente vai vender a trilha dentro do clubinho. Aliás, vocês vão acessar a formação e vocês vão ter acesso a um segundo curso, que é o clubinho, que vai mudar de nome depois, vai chamar grupo de estudos, para ficar uma coisa muito chique, e ele vai custar R$ 997. A gente vai começar a lançar ele a partir de agosto, também em separado, principalmente para as pessoas que não são profissionais e que querem entender mais, estudar da gastronomia funcional. Além da trilha, as aulas que a gente já tem lá, material científico que sai de novo, né, sobre gastronomia funcional, e todos os cursos que a gente vai colocar dentro da formação que cabem para o público, que tem uma linguagem, por exemplo, congelamento de alimentos. É um tema do funcional, né, que a gente precisa, mas é um tema que o personal chef precisa ter. Então, o congelamento de alimentos é um curso em si. Ele vai entrar no clubinho, né? Então, o clubinho vai ficar bem recheadinho também. O clubinho vai passar a custar R$ 997, tá? O planner, né, 189, como eu já tinha falado. E a formação, a gente tem uma pretensão de chegar com ela a 2.497, R$ 2.500 a formação. Porque vale, gente. Quem aqui já estudou gastronomia, quem já fez qualquer cursinho da nossa área sabe que qualquer cursinho de um dia que você sai para cá de casa assim com uma apostila impressa em sulfite custa R$ 1.000 na nossa área, principalmente com a questão da gastronomia funcional, tá? Então, a gente não vai levar esse valor de cara lá para a formação nesta turma, porque é uma reabertura para a gente alocar as pessoas que vão ficar no lugar das pessoas que não deram continuidade, beleza? Então, a gente faria aí 12 de 368 para quem pagar parcelado e tem todas as mudanças lá, e à vista sempre tem um descontinho, 3.683. De verdade, se alguém aqui tentar fazer um curso da nossa área, uma pós-graduação, vai pagar 4 anos, 3 anos, às vezes 2, se for gastronomia, 2 anos de R$ 2.000, né? Esses dias recebi uma proposta de um curso sobre um tema de funcional, uma escola super reconhecida, que vai custar R$ 60.000, né? E a gente está trazendo todo esse conhecimento para cá, né? E de uma maneira acessível. E você pode até se perguntar aí, mas por que você não ensina de graça, então? Eu ensino muita coisa de graça, mas sabe o que eu aprendi? Que de graça as pessoas não valorizam. Essa aula aqui é de graça, por exemplo. A gente vai mandar material para as pessoas que estiverem lá nos nossos grupos. E as pessoas não entram, simplesmente. E tem um detalhe, eu tenho filha para criar. O tempo que eu estou aqui com os meus alunos, não só aqui, mas respondendo quando eles colocam coisas para mim na plataforma, é o tempo que eu não estou com a minha filha, que eu não estou com a minha família. E eu não acho justo. E eu quero, inclusive, deixar para ela também um futuro tranquilo. É o meu papel como empreendedora cuidar também da saúde da minha empresa. Então, a gente tem, sim, um custo, tá? Porque de vez em quando aparece alguém querendo que a gente faça as coisas gratuitamente, e eu já aprendi que gratuitamente as coisas não acontecem de uma boa maneira. A gente não tem bons resultados, tá? As pessoas, infelizmente, não aderem, tá? Quanto vocês acham que vai custar?
uma fábula? A gente vai aumentar em breve? Vamos, porque a gente vai ter outras novidades vão surgindo, outros projetos que eu ainda não posso me adiantar, mas inclusive a gente vai criar uma página para os nossos alunos para ajudá-los na divulgação. A gente vai transformar a nossa página. Vocês devem ter percebido que a gente mudou o nosso nome para a Escola de Personal Chefs, a empresa, né, a marca está inclusive registrada. Se vocês virem alguém aí falando de Escola de Personal Chefs por aí, saibam que é uma cópia, porque a gente registrou o nome e tudo mais. E a gente vai usar de outras formas de divulgação para ajudar os nossos alunos. Então, por exemplo, a gente tem alunos em Minas Gerais. Eu, como personal chef, não consigo atender Minas Gerais. Eu posso mandar uma aluna minha. Então, a gente vai ter também uma rede de captação. A gente pegou o endereço de alguns alunos, inclusive para mandar o planner. A gente está olhando quais são as regiões onde eles podem mais focar as captações, para que a gente crie uma inteligência de divulgação. Do tipo, não adianta você divulgar no lugar X, porque provavelmente você vai ter mais adesão de público no lugar Y, né? Tudo bem. E para quem trabalhar online, tá certo? Então vamos lá, ó. A gente vai manter o preço que a gente fez para os nossos alunos. A gente jamais daria um desconto para as pessoas, para ficar diferente do que os nossos alunos já pagaram, as pessoas que confiaram na gente, tá? Então, a gente vai ficar só com essa oferta 12 parcelas de R$ 169,97. Quem faz à vista, a própria plataforma dá lá um descontinho. E a gente vai manter o acesso de 2 anos, tá? Meu sócio tá me olhando com uma cara de ué, porque a gente já falado que não ia manter, mas a gente decidiu manter. Por quê? Porque a gente vai ter o clubinho entrando, muita coisa acontecendo e muito conteúdo do zero para muita gente. Então eu sei que muita gente já é da área da cozinha, mas não tá muito em gastronomia. Tem muita Nutri, que já manja bem de funcional, mas talvez não tanto da prática. Tem muita coisa para a gente aprender e aprimorar. Mas saiba, com os módulos principais de captação e divulgação, que é por onde a gente pede para os nossos alunos começarem, você já consegue fazer a divulgação do seu trabalho de uma maneira muito tranquila, certo? O que você precisa para estar nessa formação? Nada além do que você usou para estar aqui nessa aula hoje. A gente está usando agora um novo recurso da plataforma que permite você trabalhar do celular, inclusive quando o celular está sem internet, se você baixar previamente as aulas lá do aplicativo, você consegue fazer uma série de atualizações, baixar os materiais. A gente tem visto, inclusive, alunos que estão assistindo as aulas e não estão baixando os materiais. Tem materiais editáveis, então, por exemplo, questionário de pré-serviço, tem um pronto, que é o meu modelo, e ele é editável. Se você falar, bom, essa pergunta que a Luciana pôs aqui não serve para mim, você não precisa colocar, tá? E tem mais, a gente está deixando ainda a garantia, né, de que você pode comprar, experimentar o produto e se você não gostar, você entra na plataforma com até 7 dias, tá? Você não precisa me dar nem satisfação. Você vai lá na plataforma, você clica num botão e você cancela e recebe o seu dinheiro de volta. Eu não fico nem sabendo disso, tá? Depois disso, a gente tem uma garantia para as pessoas que colocam em prática e estão com dificuldades. A gente faz uma mentoria com as pessoas que, olha, eu coloquei na prática e não deu certo. O que será que eu fiz de errado? Você tem todo lá um canal, né? A gente vai ter em breve uma comunidade para a gente colocar os nossos casos, as nossas dúvidas. Mas você tem um canal de contato onde você coloca a sua dúvida. Coloquei em prática e não deu certo. E aí a gente vai te responder por lá. A gente vai ter momentos ao vivo, né, para você tirar suas dúvidas também. A turma que já começou ainda não teve esses momentos, por sinal. Vai começar a recebê-los, inclusive agora. Eu estou perdida nas datas, mas vai começar a receber também. Então você vai ter todo o nosso apoio para que isso funcione para você. E quando a gente eventualmente recebesse um contato só para que você não fique inseguro, se você colocar em prática e não der certo, a gente devolve o seu dinheiro, mesmo que tenha passado a tal da garantia. Mas você tem que, neste caso, você vai ter que ter comprovado que você não colocou em prática e não deu certo. E a gente sabe que isso não vai acontecer, tá? Porque é um método testado, tá? Não sou só eu que uso esse método. A gente tem alunos que usam o método e que já conseguem ter esse resultado que a gente está falando para você. Então, presta bem atenção, que essa é a última oportunidade por esse preço. Vocês que me acompanham vão ver a gente abrindo novas turmas. As novas turmas vão ter o outro valor. A nossa equipe vai colocar o link no chat para vocês fazerem a compra. Quem tiver interesse, a gente tem 2 limites aqui, tá? Que é bem importante que a gente fale. A gente tem um número de inscritos, que a gente, batendo esse número, a gente vai tirar a oferta do ar, tá? Quero deixar isso bem claro. Ou então, até o dia 19, a gente vai ter 7 dias só rodando com essa oferta. É o máximo de prazo. Depois disso, a gente vai ter um outro preço para esse mesmo serviço, tá? Lembrem do clubinho, que já custou 247, que agora vai para
997, tá bom? E aí, dito tudo isso, né? Eu sei que todo mundo que tá por aqui tem desejo pela nossa área, por essa área. A gente vai continuar com os nossos conteúdos gratuitos. Aliás, me siga nas redes, no Instagram, no YouTube. A gente tem várias aulas disponíveis no nosso canal. Mas se você chegou até aqui, provavelmente isso aqui é para você. Eu não tenho sombra de dúvidas disso. Se isso aqui é para você, se isso tocou o seu coração, agora você tem 3 opções, né? Primeiro, fingir que você não viu nada do que a gente falou e voltar lá para sua vida e tá tudo bem, tá? Em todas as opções tá tudo bem. Uma outra coisa que a gente vê algumas pessoas fazendo é que elas falam assim, legal que isso que ela ensinou, legal, vou tentar fazer sozinho. É um teste que você faça gastando ingredientes, comprando sei lá o que, você paga às vezes metade do curso ou o curso todo, tá? As receitas que vão aparecer lá para você são receitas testadas. As quantidades que estão lá são testadas. Você vai seguir e vai dar certo, tá? Então, pensa bem, porque tem uma galera que tenta fazer por conta própria e tá tudo certo, gente. Vai dar certo. O método vai funcionar. Empreender sem riscos vale para todo mundo. A questão é quanto tempo você quer demorar testando, tá? Aliás, uma dica importante, anote todos os seus testes, tá? Porque isso é fundamental para que você saiba quanto você gastou, quanto você investiu e assim por diante. Então, isso é uma coisa muito importante. E o acesso de 2 anos, ele realmente não estará mais nas próximas turmas, tá? Por quê? Porque o conteúdo está sendo colocado na plataforma, está sendo construído lá. A gente está aumentando o volume das pessoas gradativamente, para as pessoas não ficarem impactadas, verem que é muita coisa que não vão dar conta. Mas quem comprar daqui para frente já vai estar tudo lá. Então, a gente não vai ter mais esse acesso. Se você pensar, é 169 dividido por 2, se você for fazer um valor por mês, tá? Então, sei lá, vai dar... Quem é bom de cálculo aí? Quanto que dá 169 por 2, dividido por 2? Vai dar uns 130 e poucos reais? Não. Vai dar uns 80 reais? Uns 80 e poucos reais estão chutando aqui para mim, gente. Não vou fazer conta agora não, tá? Então, vamos dizer que você vai gastar uns 90 reais por mês para ter essa formação, tá? Então, é uma formação que com um trabalhinho que você pegue, você já vai estar pagando metade que sala inteira, você vai estar mudando o seu futuro e você vai estar, inclusive, mudando o futuro dos seus clientes, impactar a vida das pessoas, mudando a forma como elas se alimentam, é muito poderoso. Você vai ver o quanto que isso é gratificante. Vou dizer que até mais que o dinheiro em algum momento. Quando a gente pagar as dívidas, as pessoas vêm te falar de reconhecimento, você vai ver o quanto que isso é gratificante. Então, eu espero que a gente consiga ter um time, né? Vou deixar aqui o lado todo da oferta. A gente espera ter um time de alunos realmente bastante empolgado e bastante feliz, que goste mesmo de gastronomia funcional. O mercado carece disso. São famílias, são mães, são pessoas que estão muito afim. E aí, como é que funciona para quem entra? Você clica no link que a galera colocou aqui para vocês, disponibilizou. E aí, o que vai acontecer? Este link te leva para a página da Eduz, beleza? Lá você coloca os seus dados e você vai receber o acesso para a plataforma. Você vai ter que criar, se você nunca teve nada na Eduz, você vai ter que criar lá, colocar seu e-mail, seu contatinho, e aí você vai receber o acesso. E aí você vai receber no seu e-mail e tem que ficar ligadinha, porque às vezes o e-mail deles que vem, ele vai para o seu spam, tá? Vou pedir, inclusive, para todos os e-mails meus que você receber daqui para frente, vai ter uma estrelinha, você clica na estrelinha para favoritar, porque a gente te avisa, ó, lembrete de aula, entrou conteúdo novo, e às vezes vai parar no seu spam, você não está recebendo, tá? Logo, logo a gente vai ter uma comunidade que vai deixar a gente ainda mais próximo. Mas, por enquanto, façam todo esse processinho usando o link da Eduz, deixe os seus dados cadastrados. Entrando na plataforma, vocês também vão receber um lugar para colocar os seus dados de endereço, para que a gente possa mandar o planner e porque a gente está fazendo esse estudo da região para você poder divulgar melhor o seu trabalho na sua região, tá? Pode acontecer da gente ter 2 alunos de uma mesma região? Pode, mas não se preocupem com isso também, porque, gente, assim, o trabalho de personal chef, você não tem como ter 600 clientes, sabe, assim, atendendo simultaneamente. Seu vizinho de porta pode ser um personal chef e a pessoa vai, muitas vezes, conectar com você, com o seu jeito, com a sua forma, né? A gente tem alunos que são especializados, então a gente tem um aluno, por exemplo, que ele é especialista em feijoada. Você acha que eu vou disputar algum dia um cliente com ele, um cliente que queira feijoada? Eu vou até passar para ele, né? Então, tem a ver com o seu jeitinho. Não se preocupem com esse tipo de coisa e a gente vai ajudar vocês com a divulgação, beleza? Obrigada por estarem aqui com a gente nessa noite maravilhosa. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês a saírem da caixinha e não pensarem mais em empreender com riscos.
e nos vemos no Instagram, nas redes e dentro da plataforma, claro, óbvio, né? Um beijo, tchau, tchau.